Bem-vindos, meus amigos, ao canal GT Car School. Sou Gabriel Teixeira, engenheiro mecânico automobilístico. E hoje eu apresento para vocês aqui essa bela máquina, Golf GTE ou Golf GTI, depende da região do Brasil onde você está, né? Esse carro aqui ele tem umas características muito próximas ao GTI, porém é um veículo híbrido. Ele usa motor a combustão e motor elétrico também. Essa unidade aqui foi uma das 100 unidades que vieram para o Brasil. Foi um lote teste, na verdade, que a Volks trouxe para ver a aceitação aqui no mercado nacional. Se o carro elétrico, né, um carro híbrido nesse caso, seria bem aceito. Na verdade, não foi muito vendido. Esse carro aí vendeu em torno aí de umas 40 e poucas unidades. E aí no final acabou sendo vendido para uma locadora, que a qual a gente alugou esse carro aqui para fazer o vídeo aqui para vocês, tá bom? Essa cor aqui azul é a cor padrão, todos os GTS vieram nessa cor. A Volks trouxe alguns GTS que não eram dessa cor, inclusive tinha alguns detalhes diferentes como a roda. Mas isso em 2015 era apenas um lote teste. Isso é realmente a versão 2020 que veio aqui para o nosso país. Ele é totalmente feito na Alemanha, trazido aqui para o Brasil dessa forma já montadinho. A chave que nós temos aqui é a chave do tipo canivete, né? Não temos a chave presencial, por incrível que pareça. Um carro de alta tecnologia não tem esse tipo de chave. Inclusive esse carro veio aqui para o Brasil custando 200 mil. Foi um carro que foi lançado, porém o carro já é lançado com a ideia de sair de linha, né? Você já não encontra mais para vender. Aqui na frente a gente tem essa linha da frente aqui do carro. Nós temos LEDs, então esse carro aqui não tem farol de neblina, pois essas luzes já fazem esse serviço. Aqui no farol também, quando a pessoa faz a curva, ele tem uma luz auxiliar que ele acaba acendendo a 45 graus para ajudar a pessoa na visibilidade durante a entrada das curvas. Ele tem umas marcas aqui azuis, essas marcas aqui característica da GTE, né, do elétrico. Vindo aqui para a parte central, nós temos o logo da Volks, na verdade ele esconde o recarregador. Você simplesmente aperta aqui e ele abre a tampa para recarga. Esse tipo que a gente utiliza é o tipo 2, né? Tomada recarga tipo 2, a mais convencional que a gente tem para os veículos híbridos aqui do nosso país. Depois a gente vai explicar mais detalhes o que esses botões querem dizer. Acabei esquecendo de dizer, esse é um híbrido diferente do Corolla, é um híbrido que ele vai na tomada. Você pode recarregar em casa. Você vindo um pouco mais aqui para baixo, a gente encontra o sensor do piloto automático adaptativo. Nos GTIs eles eram no local do símbolo da Volks, porém nesse caso aqui não tem como, já que ele é a tomada. Esse piloto automático adaptativo é aquele sistema que você programa a velocidade que você quer e a distância do carro da frente. Se o carro da frente frear, o carro freia automaticamente, conforme ele acelera, o seu também vai acelerar a mesma proporção. É uma forma de você, seria um tipo de automação do carro autônomo aí, um nível um pouco mais alto do que a gente vê hoje em dia. A gente vê alguns carros já isso daí, no Corolla, em vários veículos, porém esse aqui ele tem um recurso mais interessante que é da frenagem também total. Ele consegue frear totalmente o carro, sendo que alguns que nem o Corolla ele reduz a velocidade, mas ele não freia totalmente, ele simplesmente dá alguns sinais sonoros. A parte do cofre do motor, a gente tem aqui um bom isolamento acústico, né? E aqui também a gente tem uma mola a gás, que é para garantir a sustentação do capô, para você não precisar ficar segurando. Como esse carro é híbrido, a gente tem dois motores, um motor a combustão e um motor elétrico. Esse motor a combustão é o tradicional motor da Volkswagen .4 TSI, que ele gera 150 cavalos com 22,5 kgfm de torque. Desse lado a gente tem o motor elétrico, que é um motor que tem 102 cavalos e ele tem 33,6 kgfm de torque também. Combinados, os dois eles têm uma potência de 200 cavalos e tem um torque de 35,7 kgfm. Por que então torque e a potência não são somatórias dos dois? Não funciona assim. Por quê? O motor elétrico ele é muito eficiente, principalmente em baixas rotações. Conforme você aumenta a rotação dele, ele acaba perdendo eficiência. O torque dele é imediato nas baixas. Tanto que você tem um carro elétrico, você vê que a potência dele, apesar de não ser baixa, nunca tem uma velocidade máxima tão alta. Normalmente ele é limitada. Já o motor a combustão é ao contrário, ele tem o melhor rendimento dele em altas rotações. Então você não consegue fazer esse perfeito casamento, né, a ponto de conseguir somar as duas potências e os dois torques. Interessante a autonomia dele, segundo a Volkswagen você tem até 900 km de autonomia. Lá na Alemanha, quando eles fizeram esse teste aqui, de quanto o carro consome, né, chegou aí na casa de 62,5 km por litro. Eles têm um padrão, como se fosse o nosso Inmetro, né, que faz as medições para eles. E essa empresa que faz a medição chegou nesse valor. Esse carro aqui,
ele consegue ter uma autonomia andando totalmente elétrico de 40 a 50 km, dependendo da forma como você anda, podendo em alguns casos, às vezes até se aumentar um pouco se você acabar freando mais, mas normalmente até 50 km. A velocidade dele totalmente elétrica é só até 130 km por hora. A partir disso, se você está só no modo elétrico, ele não vai aumentar a velocidade, ou se você realmente pisar mais fundo, ele vai acabar ligando o motor a combustão para fazer essa compensação e você chegar nas velocidades que você quer. O 0 a 100 desse carro aqui é muito bom também, 7,6 segundos. Ele é poucos décimos aí de segundo mais do que o GTI, né? Então realmente você vê que o desempenho deles é muito próximo. Para conseguir dar conta desse motor híbrido aqui, a gente tem uma transmissão automatizada de 6 marchas. A comum aí que eles costumam utilizar, que é a DSG da Volkswagen. Porém não é uma DSG comum, é uma adaptada devido ao torque ser muito maior e também para conseguir fazer esse equilíbrio aí do torque instantâneo, né? Acabar não dando problema. Além disso, esse carro, por ser híbrido, ele tem 1.600 kg, ou seja, quase 300 kg a mais do que o Golf GTI convencional. Tudo isso devido às baterias e os motores, né? Só a parte de bateria aí tem mais de 100 kg, que agrega aí no peso do carro. Quando a gente vem para a região aqui da roda, a gente tem uma roda que não é muito convencional. O design é um pouco questionável se ele é bonito ou não, porém pode ser visto que tem poucas janelas, tem poucas partes abertas. Aqui tem o Black Piano que dá uma enganada. Por quê? O objetivo disso é reduzir o arrasto aerodinâmico do veículo, reduzir a turbulência, ou seja, todos os ganhos que você pode ter de rendimento aí acabam sendo utilizados, né? Além disso, esse pneu, ele é um pneu que tem um perfil um pouco mais alto do que o pneu do GTI. Ele é importado, né? É um pneu alemão, porém ele é aquele pneu verde que eles chamam, né? Ele reduz aí, ele tem uma menor resistência ao rolamento e com isso melhora um pouco o rendimento do carro, né? Então em cada ganho que a gente tem, cada ganho periférico, aí no final você tem realmente um ganho bem maior aí no rendimento do carro. Esse carro é um carro que ele foi focado tanto na ideia de ser um carro econômico quanto ser esportivo. Esse carro, inclusive, ele tem um conceito bem diferente do Corolla híbrido, né? O Corolla ele foca muito na questão de eficiência energética, tanto que não utiliza motor de ciclo Otto, usa um ciclo Arkson, que é um ciclo que é utilizado realmente para economia. Você tem um pouco de perdas aí, algumas perdas no motor, porém você tem um rendimento muito melhor. Nesse caso aqui não, é um motor TSI convencional, que já é um motor econômico, né? Porém, a parte elétrica vai privilegiar a economia e a parte da combustão realmente vai privilegiar a esportividade. O valor desses carros aqui, ele tem a seta aquele estilo dinâmico, né? Que ele vai indo de um lado para o outro. E nessa parte aqui a gente tem 2 em 1, serve tanto como puxador para abrir o porta-malas, quanto serve também aqui a câmera. Aqui a gente tem um espacinho que ele, quando você engata ré, ele levanta aqui o logo, e essa parte aqui, a parte das costas da câmera, ela muda e aí funciona como câmera de ré também, certo? O porta-malas do carro não é grande, ele é 273 litros, porém é um porta-malas muito bem acabado, né? Tudo com carpete. O interessante é que a gente tem o sistema de recarga, né? Ele fica fixo inclusive ali numa alça. Esse sistema aqui é para você poder recarregar o carro em casa, né? Ele tem a tomada que vai no carro, que é o que a gente havia comentado, que é a tomada do tipo 2, e tem a tomada que vai na sua casa, a tomada convencional, né? Então ele tem todo o sistema aqui, inclusive, né, ele utiliza aqui até o símbolo da Audi, afinal a Audi é do grupo Volkswagen, né? Isso daqui vem sempre com o carro, né? Você compra, já vem. Alguns carros você tem que comprar à parte, né? Não é o caso desse daqui. Além disso também, o porta-malas desse carro aqui ele não é tão grande, porque nós temos na parte de baixo aqui as baterias. Então com isso, todo o espaço do porta-malas aqui que a gente tinha para a step não pode mais ser utilizado, né? Como não temos step nesse veículo, esses pneus aqui são do estilo Run Flat, ou seja, quando você fura, você utiliza um kit de reparo. Esse kit de reparo se encontra aqui na lateral do carro. O que é esse kit de reparo? Nada mais é do que um compressorzinho. Esse produto que eles dão, você vai plugar no equipamento e vai plugar esse equipamento aqui na roda do carro. Ele vai sugar essa substância para o pneu, né? Vai jogar lá, fazendo com que o furo seja vedado. Com isso você consegue rodar alguns quilômetros com o carro. Aí
diz no manual aí que em torno de 80 a 100 km, e aí sim você precisa parar para trocar o pneu, na verdade, né? Por isso que esse veículo não tem macaco ou outros equipamentos para troca de pneu. Esse veículo ele tem aqui nosso triângulo. Interessante que ele fica num local bem guardado, num lugar aqui que não atrapalha, e também eu não vi que sendo fonte de ruído. Realmente, enquanto o carro é novo não tem problema, aí com o tempo que talvez comece a aparecer alguns grilos aí no veículo devido a esses encaixes. Vamos agora ver a parte interna do carro, né? O espaço que nós temos aqui. As pernas. O espaço aqui no... o banco lá está regulado para mim, né? Então, banco do motorista eu tenho 1,80 m. A gente vê que realmente o espaço aqui não encosta aqui no banco, né? Entanto, é relativamente confortável, porém sobra aqui nem 2 dedos. Aqui espaço para o pé também é tranquilo. Para a cabeça aqui a gente tem um bom espaço, minha cabeça não está batendo no teto do carro. Algo interessante é o acabamento desses bancos aqui, né? Ele tem esse xadrez aqui azul, que na verdade esse xadrez é muito convencional nos GTIs. A única diferença é por ele ser elétrico, ele tem essas marcas aqui azuis em vez de vermelha, como é no GTI, né? A gente também tem um apoio aqui de braço, bom aqui para a pessoa apoiar, né? Aqui com 2 porta-copos, e também a gente tem aqui a portinha com acesso lá atrás. Se você precisa pegar alguma coisa aqui no porta-malas, você consegue ter acesso por aqui também, né? Então aí aqui aí a gente trava uma, depois trava a outra. Temos aqui também cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. E também temos os tradicionais Isofix, que são obrigatórios por lei. Aqui atrás nós temos também a saída de ar-condicionado para que vai aqui atrás, que é algo muito bom. A única coisa que é muito estranha é esse túnel central. Realmente ele é muito alto, talvez pelo veículo ser híbrido, né, tenha afetado alguma coisa, que realmente são poucos carros que tem um túnel central aqui tão elevado. Na parte interna do carro, a gente tem uns detalhes aqui interessantes. A maior parte do carro aqui é soft touch, né, é macio ao toque. A gente tem a parte elétrica aqui dos retrovisores, inclusive com rebatimento elétrico, as travas elétricas, vidros elétricos, tudo convencional num carro comum, né? A gente tem nos dias de hoje. O volante aqui multifuncional, ele tem algumas funções como o piloto automático adaptativo, que são esses botões do lado esquerdo. Aqui a gente tem a parte do rádio, também mexe em algumas configurações aqui do carro, e tem o GTE, simbolizando que é elétrico, a costura do volante azul, né, por ser o GTE. Na parte aqui de cima também nós temos um lindo teto solar, bem grande aqui, né? Realmente você consegue totalmente elétrico. Com as luzes aqui, as luzes são todas em LED também. Passando aqui para a parte central do carro, a gente tem uma central multimídia grande, que ela ajuda muito a mostrar as formas de como você pode operar o carro, porém isso a gente vai ver mais tarde. Também temos a parte do ar-condicionado. O ar-condicionado aqui é bizona, então você consegue colocar as temperaturas independentes para as pessoas. Aqui no câmbio a gente tem as opções para mudar as formas de atuação do câmbio, a gente vai ver depois. O freio de mão aqui ele é elétrico, ao contrário do Golf quando veio aqui para o Brasil GTI, que ele acabou perdendo essa função. Auto hold para conseguir segurar o carro sem pisar no freio. E aqui a gente tem algo muito raro de se ver hoje em dia, que é acendedor de cigarros. Pois é, esse carro ainda tem isso. E aqui nós temos encosto de braço com um local para você guardar as suas coisas, né? E além disso também nós temos nesses pontos aqui, né, nesses detalhes, de noite é bem perceptível e tem uma luz azul para dar um detalhezinho, né, para ser mais chamativo. Para você ligar o carro, você pisa no freio, aí você vira a chave, pronto, incrivelmente o carro ligou, sem barulho nenhum. Ele tem aqui, nós temos 2 marcadores, o da direita ele marca a parte da combustão, onde ele marca aqui o combustível que o carro tem e a velocidade dele. Do lado esquerdo a gente tem a parte elétrica, né? O azul que ele está consumindo energia elétrica e o verde que na verdade ele está recuperando. A gente pode ver aqui embaixo que nossa carga está em 1/4, realmente a bateria desse carro está baixa. Esse carro aqui, a gente tem 4 formas que ele pode operar, e essas formas podem ser mexidas através desse botão aqui, E-Mode. Você pode ver, quando você pressiona esse botão, você tem um modo totalmente elétrico, que o carro vai funcionar só com a bateria elétrica,
E ele vai ficar rodando assim durante o tempo que você precisar. Tem uma autonomia de 40 até 50 km no modo totalmente elétrico, dependendo da forma como você dirige, obviamente, né? Em muitos casos, se você mora próximo do seu serviço, você consegue ir e voltar com o carro totalmente elétrico sem precisar utilizar a parte da combustão. Uma outra forma que você tem também, aqui no modo elétrico, é você colocar o modo híbrido. Como funciona a parte híbrida? O carro ele vai ver qual a necessidade dele, de acordo com conforme você está dirigindo, se ele vai colocar o motor a combustão ou o motor elétrico. Ele mesmo faz esse gerenciamento para ver qual é melhor utilizar em cada circunstância. Depois você tem também aqui o outro modo, que é o modo Battery Hold. O que seria esse Battery Hold? Você não utilizaria a bateria do carro, e sim apenas o motor a combustão. Você estaria guardando essa bateria para usar depois. Ah, mas qual é o objetivo disso daí? Nós temos dois objetivos. Um deles, na Europa, tem alguns locais que você tem restrições de circulação de acordo com a poluição que o veículo emite. Então, nesse caso, para você chegar até esse local, se for uma rodovia, você usa o motor a combustão. Opa, cheguei no lugar que eu quero, agora eu preciso do modo sem poluentes. Aí sim você vai utilizar o modo elétrico, você vai ter conservado a bateria. Uma outra também ocasião bem interessante é você utilizar, por exemplo, em São Paulo. Você está viajando, está vindo de uma outra cidade para São Paulo, que é uma cidade grande. Na rodovia você utiliza o motor a combustão. Quando chegar na cidade onde você pega mais trânsito, onde o vai e para acaba forçando mais o motor e gastando muito mais combustível e aquecendo, você usa a parte elétrica, que na verdade o elétrico é o ideal para essas ocasiões aí, né? Então esses são os exemplos assim mais utilizados desse modo. Quando você vem aqui também você tem Battery Charge. Para que serve esse modo? Esse modo serve para você recarregar a bateria. Então você precisa dela recarregada, você quer recarregar com o motor a combustão e com as frenagens, você coloca nesse modo. O que vai acontecer? Para você recarregar totalmente a bateria, você vai gastar em torno de 30 até 50 km aí rodando nele a combustão para ele recarregar totalmente a bateria. Vale lembrar que a bateria desse carro é de 8,8 kWh de capacidade. E a gente ainda tem o modo que é o modo mais divertido, que é o modo GTE. Como funciona o modo GTE? Ele vai unir a potência do motor elétrico com o motor a combustão para te dar a maior performance possível. Realmente, quando você aperta esse modo aí, você opera nele, a diferença é absurda. Esse carro fica extremamente valente, extremamente ágil. Realmente você tem essa sensação de colar realmente no banco, né? Realmente é assim, é um desempenho de um esportivo. Esse modo GTE, cara, é incrível, realmente é um desempenho muito bom. A gente está vendo a parte de baixo do carro, né? A gente tem essa proteção. Infelizmente não deixa a gente ver muita coisa ali, como funciona essa integração da parte elétrica com a combustão. Mas que a gente pode perceber, as suspensões aqui do veículo, ele utiliza a suspensão MacPherson, que é convencional nos carros, tanto a combustão quanto o elétrico, né? Uma forma construtiva comum. Para cá a gente percebe o escapamento, aqui é na verdade de onde ele está saindo, e aí a gente percebe por que o túnel central é tão alto. Você pode perceber que o escapamento, todo o sistema de escapamento, ele está meio que embutido na parte do carro. E aqui ao redor a gente tem toda essa parte aqui, a parte das baterias, né, da parte híbrida dele. A gente vem aqui para trás, a gente consegue perceber a continuação aqui do escapamento, inclusive boa parte é para perceber, realmente ele está todo quase embutido aqui na parte da estrutura, né? E aí ele segue até aqui atrás. Aqui acabam as baterias, que é a parte que a gente tinha comentado até ali do porta-malas, né, e tal. E aí a partir daqui ele segue como um carro a combustão comum. A suspensão é do tipo independente, né, como pode ser visto aqui, utilizado nos carros de luxo, aí nos carros de maior valor agregado. E aqui o escapamento completando a parte a combustão. Então vendo daqui, a gente consegue ver daqui de trás até lá para frente, a gente consegue ver muito bem essa questão aí do túnel central, né? Do porquê realmente ele é tão alto. Algo que a gente não consegue detectar quando a gente está vendo o carro sem levantá-lo. A gente está aqui com o recarregador, como a gente tinha falado, é do tipo 2. A gente vai recarregar agora o carro um pouco aqui na garagem, né, na tomada convencional. A gente já tirou o recarregador do porta-malas, esse recarregador da Audi que eu falei para vocês. A gente vem aqui, destrava o símbolo aqui da Volkswagen, tira aqui e aí a gente pluga a tomada no carro. Ele já acendeu a luzinha ali,
Tanto que quando você tenta retirar, você não consegue, realmente ele prende. E aí você vem com a outra tomada aqui, né? Vou colocar na tomada aqui para ele recarregar. Quando a gente dá uma olhada ali no painel, a gente consegue verificar que aparece uma tomadinha, simbolizando que realmente o carro está sendo recarregado. Estamos aqui no posto de recarga, aqui com o nosso carro híbrido para poder recarregar. O que acontece? Esse carro aqui, como a maioria dos carros híbridos feitos aqui para o Brasil, eles têm a tomada, usa a tomada tipo 2, que é a tomada convencional, né? Os carros elétricos não, costumam utilizar tipo 2 ou CCS2. Nesse caso é tipo 2, que é a mais convencional que nós temos, que ela carrega apenas em corrente alternada, né? A CCS2 não, aquela assim que tem 2 pins aqui embaixo, ela é em corrente contínua. Nesse caso, como nós faremos? A gente aperta aqui o logo da Volkswagen aqui no lado, sai a tampa, e aí aqui aparece a tomada. Iremos plugar a tomada no veículo. A gente consegue perceber que também temos 2 botões. Um botão para recarga instantânea e outro botão para recarga programada. Para que serve a programada? A programada é utilizada muito somente na Europa, onde você tem horários em que o valor da energia elétrica é mais caro ou mais barato. Então você chega em casa, pluga, porém se programa para que no horário mais barato ele faça a recarga do carro. Depois disso você tem um botão aqui para você habilitar a recarga. Como é feita essa habilitação? Nesse caso é um posto da EDP. Então você tem que se inscrever no site ou no aplicativo da EDP, onde eles vão liberar para você o acesso, e aí você vem, digita o código que aparece aqui nesse computador, nessa telinha, aí sim é liberada a recarga. Mesmo depois de você ter colocado a tomada no carro, se você não te autorizou o equipamento a mandar energia para o carro, nada acontece. Se você percebe que o carro está sendo recarregado, na verdade quando essa luz verde fica acesa, que é a luz que realmente demonstra que ele está funcionando. Se ela tiver laranja, apesar de estar fixada, travada, o carro não está sendo recarregado. E como eu havia dito anteriormente, o botãozinho menor serve para você programar um horário para a recarga do veículo. Só que para a recarga completa da bateria, nesse caso, esse tipo de recarregador que a gente está utilizando, vai levar em média em torno de umas 2 horas, 2 horas e pouco. Apesar da bateria dele não ser muito grande, a capacidade também é muito pequena. Um exemplo aqui que a gente está tentando carregar esse carro aqui em torno de 1 hora. Exatamente 1 hora. E ele carregou apenas 3,33 kWh. Como a bateria é de 8, ainda tem um certo tanto aí para ele completar. Atualmente o carro está com 23 km de autonomia. A gente fez uma comparativa utilizando o carro na estrada recuperando energia. Ele utiliza em torno de 20 a 50 km para recuperar toda a bateria. E realmente foi muito mais rápido. Ele recarregava o próprio motor do carro, o motor a combustão regenerando a bateria, do que com recarregador de tomada. Se você utilizar um recarregador da sua casa, vai demorar um pouco mais, vai demorar em torno de 3 horas a 3 horas e meia, né? A gente achou interessante esse sistema híbrido, ok, muito bacana. Se você fazer uma recarga completa na sua casa, você vai gastar em torno de uns R$5 para rodar uns 40 km. Qual é a minha conclusão? Eu acredito que esse sistema híbrido é interessante, porém como demora muito para você recarregar, talvez dependendo do seu uso não seja tão interessante. Às vezes compensa mais realmente recarregar um carro utilizando o próprio motor a combustão, dependendo do seu uso, ou até com as próprias frenagens que vai acabar recarregando, e que você vir parar exclusivamente para isso. Se você está em casa na noite, deixa ele recarregando durante a noite, não tem problema. Mas para você parar numa viagem só para recarregar, definitivamente não compensa. Você gastar 2 horas para você ter apenas 40 km de autonomia, realmente é algo que tem que se pensar direito. Nesse caso a gente está utilizando de 43 kWh de potência. Não adianta você utilizar esse, a maioria deles são de 22, mas essa potência não vai mudar nada. Ao final, o que determina é a potência das baterias, que nesse caso é de 8,8. Ou seja, esse 8,8 que está limitando, independente se for 22 ou até 43. Obrigado por terem ficado até o final. Não esqueça de deixar aquele like lá para ajudar a gente. Também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, familiares. Não se esqueça de se inscrever também no canal e ativar as notificações para você receber informações quando a gente postar algum vídeo. E aqui embaixo também temos 2 vídeos, um do Arezzo 5E e outro demonstrando como é a recarga feita com o Wallbox. Também siga a gente nas redes sociais. No Facebook, também no Instagram, GT Car School. Lá a gente já está adiantando algumas gravações, algumas coisas que a gente está fazendo por aí. Beleza, pessoal? Obrigadão, até mais, valeu!